Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça-feira e é claro, para falar sobre informações importantes do nosso Vasco da Gama, do nosso Gigante da Colina, inclusive numa manhã de terça bastante movimentada, pois ontem, segunda-feira, à noite terminou com o pedido de adiamento do julgamento que estará acontecendo nesta próxima quinta, dia 3 de novembro, às 2 horas da tarde, que pode e deve dar 2 pontos ao Vasco e confirmar a vitória contra o Sport naquela confusão na Ilha do Retiro. A gente vai trazer inclusive mais detalhes sobre esta situação, até porque ontem, na mesma segunda-feira, dia 31 de outubro, o Luiz Roberto Levenciano, ex-candidato à presidência do Vasco da Gama no ano de 2020, se posicionou através de uma live. Live essa que infelizmente confundiu grande parte dos torcedores vascaínos, pois o mesmo, que é um advogado e tem de fato uma propriedade muito grande em sua fala, deixou a entender e através de suas palavras confirmou que o Vasco estaria sujeito a uma multa e poderia perder os pontos no julgamento da próxima quinta. E eu já começo desmentindo as palavras dele, não pelo fato dele ter tido a vontade de implementar uma mentira, mas acredito que por uma confusão realizada pelo mesmo. O Vasco não tem chance alguma de perder pontos na quinta-feira. E eu vou explicar isto a você, torcedor vascaíno. Não se confunda. O Vasco não é réu. O réu é o Sport. Quem pode perder pontos é o Sport, não o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o Wellington Rato. Sim, torcedor vascaíno, tivemos a informação nesta manhã de terça-feira que um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, mesmo com esse nome bastante inusitado, que hoje veste a camisa do Atlético Goianiense, está na mira do Gigante da Colina para 2023. Inclusive estaria muito animado com o projeto do Vasco para a próxima temporada e disposto a vestir a camisa do Gigante da Colina, mesmo na Série B, caso o acesso não aconteça. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar muitas boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aí aos 72 mil inscritos e para isso, é claro, precisamos da sua ajuda, então se inscreva, deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo, colocar aí uma meta de 2 mil joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Fala Gigante, primeiramente falando sobre esse pedido do Sport na noite desta segunda-feira. O Sport Clube do Recife, através de seu corpo jurídico, entrou com o pedido no STJD de adiamento do julgamento que estará marcado, e vai ser realizado, pelo menos por enquanto, na próxima quinta, dia 3 de novembro, às 2 horas da tarde, às 14 horas. O motivo deste pedido realizado pelo Sport é a influência que o julgamento terá na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pois, pelo momento, a última rodada estará acontecendo com realmente um grande clima de decisão e, muito provavelmente, de mudanças, pois, em caso de uma derrota do Vasco e uma derrota do Bahia, tanto o Sport quanto o Ituano podem terminar a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados. Porém, em caso de uma vitória do Vasco dada no julgamento de quinta-feira, a última rodada estará acontecendo sem muitas chances de mudanças, até porque o Vasco, conquistando esses 2 pontos, conquista o acesso e o Sport, perdendo 1 ponto, não tem mais chance de conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Ou seja, a última rodada não estará valendo mais tanto para Vasco quanto Bahia, porque os dois, neste julgamento de quinta, já estarão confirmando o seu acesso à elite do futebol brasileiro. Então, por isso, o Sport entrou com esse pedido de adiamento, para tentar não influenciar o posicionamento, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo na última rodada da competição. Ou seja, o Sport hoje está convicto. O Sport hoje, através do seu departamento jurídico, sabe muito bem da alta possibilidade que tem do Vasco conquistar esses 2 pontos no tribunal. Até porque, como eu falei para vocês,
é muito pano para manga, é muito argumento que pode ser utilizado pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça Desportivo e não pelo Vasco, pois o Vasco não está na ação, o esporte é o réu e o Vasco nem sequer quis ter o desejo de entrar para favorecer ao próprio Vasco no julgamento. Tem vários argumentos, agressão a massagista do Vasco, agressão a bombeiro que estava prestando serviço na Ilha do Retiro, invasão a campo, objetos arremessados aos gramados, tentativa de invasão a vestiário do Vasco. É muito argumento que pode ser utilizado e dar esses pontos aos gigantes da colina. Porém, infelizmente, e sim, fora infelizmente, não por uma tentativa, acredito, de confundir a mente do torcedor vascaíno, porque tenho certeza que jamais esse foi o objetivo do Luiz Roberto Levenciano, mas por uma confusão. Acabou sendo realmente colocado no meio da torcida vascaína uma certa dúvida quanto a esse julgamento de quinta, pois em uma live aberta ontem, aqui no próprio YouTube, o Leven deixou bem claro e confirmou que o Vasco poderia perder pontos através do artigo 205, e não é uma realidade. Antes da gente prosseguir e explicar o porquê o Vasco não pode perder pontos e o porquê o artigo 205 está sendo realizado a favor do Vasco e não contrário, eu quero mostrar para vocês as falas do candidato à presidência do Vasco da Gama no ano de 2020 e explicar realmente o porquê tudo que o Leven falou, infelizmente, não é uma realidade. As denúncias que foram feitas no STJD são sobre 3 dispositivos do CBJD. O primeiro é contra o Vasco, produção. É ruim para o Vasco se isso acontecer. Por quê? Porque é o artigo 205 do CBJD e ele fala o seguinte: impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou qualquer outra forma. É o popular, Sandro, WO. Então, nesse caso em particular, o artigo 205 do CBJD, ele é o chamado WO. É quando, de alguma maneira, o clube ele não aparece para jogar ou abandona a partida por algum motivo. Então, o Vasco está sendo denunciado por esse dispositivo. Se o Vasco for condenado por esse dispositivo, isso significaria que o Vasco poderia receber uma multa, como está aí, de R$100 até R$100.000, e ainda perder os pontos em favor do Sport. Ou seja, o Sport levaria os 3 pontos da partida e o Vasco deixaria de computar o ponto que computou naquela partida. Ficaria somente a 1 ponto do Ituano. Então, esse seria um resultado desastroso, né, de ser considerado um WO, porque há uma discussão de que o juiz teria pedido para que o Vasco entrasse e ele não entrou. Ele teria encerrado, mas depois ele teria voltado atrás dizendo que teria segurança e o Vasco se recusou dizendo que teria segurança. E aí haveria uma discussão de que se o juiz tem a palavra final, não teria. Isso vai ser discutido no STJD, porque isso foi colocado dessa maneira também, né? Na minha opinião, isso não acontecerá, né? Eu acredito muito de que esse resultado do Vasco perder os pontos não será uma coisa possível. E aí nós temos os outros 2 dispositivos. Então, rapaziada, foi como vocês viram aí. O Leven, através dessa live, através de suas falas, deixou bem claro que o artigo 205 poderia estar sendo utilizado contrário ao Vasco e o artigo 213 poderia estar sendo utilizado favorável ao Vasco. E por que isto não é uma verdade? Porque o artigo 205 diz assim: impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. O Vasco não cometeu esse artigo. Por que não cometeu esse artigo? Porque houve um encerramento da partida por parte do próprio Klaus, juiz, árbitro de campo. Ou seja, a partida foi finalizada, a partida foi terminada. Então o Vasco não iria voltar à partida, porque já havia sido finalizada, o apito final já havia sido realizado pelo próprio Klaus. Ou seja, não houve aí uma insuficiência numérica intencional, até porque a partida já tinha chegado ao seu fim. Ou seja, o Vasco, não pode ser punido nesse artigo 205. Quem pode ser punido nesse artigo 205 é o próprio Sport Clube do Recife, por impedir o prosseguimento da partida.
Como? Com a invasão de campo dos seus torcedores. O Sport era o mandante, o Sport era o responsável pelos seus torcedores. Então, se os torcedores do Sport invadiram o campo após um gol realizado pelo Vasco da Gama, o artigo 205 está sendo validado. O artigo 205 pode ser executado de maneira contrária ao Sport. E qual é a multa? Pena, multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento. Ou seja, o Vasco tem chances reais. E foi como o relator daquele julgamento na semana passada de Cuiabá e Ceará deixou bem claro que se fosse o Ceará, naquele momento, na ocasião, o Ceará fez o gol e houve a invasão por parte dos torcedores cearenses após uma confusão no anel de cima do Castelão, e devido a isto, policiais que estavam realizando o efetivo da partida liberaram para que alguns torcedores do anel inferior adentrassem ao campo para se proteger. Com isso, foi ocorrendo um tumulto e houve uma invasão generalizada. Então, houve um gol do Ceará e uma invasão dos torcedores cearenses. O relator, no julgamento da semana passada, deixou bem claro que se fosse um gol do Cuiabá e uma invasão dos torcedores cearenses, o artigo 105, esse que nós acabamos de ler a você, estaria sendo cumprido. E foi o que aconteceu no Vasco Sport. Um gol do Vasco e uma invasão dos torcedores do Sport Clube do Recife. Ou seja, o artigo 205 deve estar sendo executado de maneira contrária ao esporte. Infelizmente, o que Levin falou foi uma grande confusão, não é uma realidade, e volto a repetir, acredito que ele disse isso não por uma má intenção, mas por apenas também uma confusão por parte do mesmo. O Vasco não é réu, volto a repetir a vocês, o réu é o esporte, e quem pode e deve perder pontos nunca e não será o Vasco da Gama, é o Sport Clube do Recife, e não à toa. Como eles estão com esse medo, pediram adiamento do julgamento. Só para explicar, se eles não tivessem com medo e com essa convicção da perda de pontos, não estariam pedindo o adiamento da sessão no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Então, importante esclarecer, importante informar. Tranquilo, rapaziada? Deixe aí também a sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que todos saibam o que deve acontecer na próxima quinta. Sobre Vasco e Ituano, rapidamente antes de entrar no assunto do Wellington Rato. Foi confirmado nesta manhã de terça-feira a venda dos ingressos para a partida deste próximo domingo. Por enquanto, a Batalha de Itu ainda estará acontecendo, pois não houve uma decisão favorável ao Vasco no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Às 9 horas, os ingressos já começaram a vender, hoje, nesta terça-feira, no estádio Novelli Júnior, na bilheteria, e será de 9 horas da manhã até as 19 horas, até as 7 horas da noite, até sábado. No domingo, as vendas serão encerradas até o início do jogo, das 9 horas da manhã até o início da partida. Sobre a venda na internet, o Vasco conseguiu também nesta terça-feira negociar com o Ituano a venda pela internet, e ela irá começar nestas próximas horas no Total Ticket. O site estava apresentando alguns problemas nesta parte da manhã, mas em breve o link já deve estar estabilizado, inclusive durante esse momento da gravação, o link, inclusive pelo horário que eu estou gravando, já deve estar disponível a você, torcedor vascaíno. 4 mil ingressos foram colocados à disposição para os torcedores na arquibancada visitante tobogã, como está aparecendo aí para vocês no acesso portão D. Expectativa aí de que realmente lote, algo em torno dos 16 mil ingressos foram colocados à disposição e todos eles devem ser esgotados. Você vai, Itu? Deixa aí a sua opinião, deixa aí nos comentários se você vai ou não. E para finalizar o vídeo, falar sobre 2023. Pois nesta manhã de terça-feira, o jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação importante. O Wellington Rato, hoje atacante, meia esquerda, que pode jogar também como ponta esquerda, de 30 anos, 1,72 m de altura, 77 quilos, canhoto, que nesta temporada tem 15 gols e 6 assistências em 66 partidas, pode ser um dos reforços do Vasco para a próxima temporada. Lucas, é o atacante que você sempre sonhou para um Vasco com investimento? Não, infelizmente não. Mas é um atacante, sabendo que o Vasco estará passando por um processo de reconstrução, terá que montar o seu elenco do zero, pode ser uma peça importante para compor. Não teria condições, na minha opinião, para ser o titular absoluto, mas pode sim ser uma peça interessante para compor elenco. E o que o Jorge Nicola trouxe através do seu conteúdo? Que o Wellington Rato é um nome discutido internamente nos bastidores de São Januário, principalmente após a chegada do atual técnico Jorginho, que trabalhou com o Wellington Rato no seu período de Atlético Goianiense nesta temporada de 2022 e passou as melhores referências possíveis do departamento de futebol sobre a contratação do jogador para 2023.
Inclusive o próprio Wellington Rato, segundo informações do próprio Jorge Nicola, já deu sinais positivos ao Vasco que toparia fechar com o Gigante da Colina para a Série A ou Série B. Independente se o Vasco não conquistar o acesso, o Wellington Rato estaria disposto a fechar com o Gigante da Colina. Estaria muito animado com o projeto da 777 e a oportunidade de jogar em um grande clube do futebol brasileiro. Até porque o Wellington Rato tem passagens por Red Bull, Audax, Sampaio Correia, Joinville, Ferroviário e o maior clube de sua carreira é o Atlético Goianiense. Vestir a camisa do Vasco da Gama seria uma honra e seria realmente um salto muito grande na carreira do jogador brasileiro que é carioca, é natural de Japeri, aqui no Rio de Janeiro. Então, seria realmente um prazer para o atleta vestir a camisa, quem sabe, pelo fato de ser um carioca, até mesmo torcedor do Vasco, ele não é. Tem contrato até dezembro de 2023 e o Vasco necessitaria de negociar, sentar com o Atlético Goianiense e negociar uma compra ou um empréstimo, vai do Gigante da Colina com o clube goiano. Esta é a situação atual entre Vasco e o jovem não, né, porque já tem 30 anos, mas o atacante aí do Atlético Goianiense. Você acha que seria uma boa contratação? Deixe aí nos comentários, lembrando, ainda não tem nada, a gente vai tentar buscar aí algumas informações com o empresário do jogador nestas próximas horas, mas por enquanto o que temos é isso. Interessa e tem o seu nome discutido internamente em São Januário, e o Jorginho tem um papel fundamental aí, né, nesta possível procura pelo atacante. Volto a repetir, sua opinião, se você acha que seria um bom reforço. A gente fica por aqui, este foi o Fala Gigante, segundo vídeo desta terça-feira, ainda retornaremos à noite com Boa Noite Gigante para trazer mais detalhes ainda do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e é claro, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.